Acredito que todos vocês vão concordar comigo que 2020 foi um ano atípico, totalmente diferente de todos os anos que a gente já viveu. Muitos dos planos que a gente marcou tiveram que ser cancelados, foram quebrados. É quase como se esse ano não tivesse existido. Foi um ano perdido. Chegamos ao fim do ano, mas seus efeitos ainda podem ser sentidos no mundo inteiro. E, de fato, muitos cientistas concordam que algo terrível está acontecendo no planeta. Mas o motivo disso é o que realmente impressiona. No vídeo de hoje, tentaremos descobrir o que está acontecendo na Terra. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, deixa o seu comentário ao final do vídeo e não esqueça, nos siga também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. No dia 1º de outubro de 2020, o governo paraguaio decretou estado de emergência nacional devido ao grande número de incêndios que estavam atingindo vários pontos do país. Esses incêndios se tornavam ainda mais graves depois de serem atingidos por ventos de 50 km por hora que espalhavam as chamas por toda a região. Os habitantes do Paraguai se mostravam completamente desesperados com aquela situação, o que não era de se estranhar. Afinal de contas, os incêndios corriam regiões tão rapidamente que algumas pessoas tiveram que abandonar suas casas, deixando todos os seus pertences para trás. Além dos animais silvestres que morreram num número gigantesco, 2 pessoas também tiveram esse destino. Eram elas um piloto que fazia fumigação, mas acabou perdendo o controle de seu avião, e um homem que tentava salvar seus animais. Segundo os especialistas, o que estava acontecendo no Paraguai podia ser chamado de uma crise ecológica. Essa crise, se você lembrar bem, também afetou aqui o Brasil, com grandes queimadas que destruíram boa parte do Pantanal. Mas ainda falando no território do Paraguai, por causa dessas queimadas e fortes ventos, temperaturas alcançaram 45 graus Celsius e dá para entender o motivo de ter sido decretado, então, estado de emergência. Além disso, apareciam todos os dias mais de 500 casos novos de incêndios no Paraguai, novos focos. Como recorde, foram registrados 2.000 casos simultâneos de incêndio, acontecendo ao mesmo tempo nas zonas paraguaias. Para tentar conter isso, foram usados mais de 5.000 bombeiros. As imagens dos paredões de fumaça que se formaram são realmente impressionantes. Mas eventos como esse não foram vistos apenas no Paraguai. Na verdade, isso tem acontecido no mundo inteiro de um modo muito estranho. Em 5 de outubro de 2020, apenas 5 dias depois de ser decretado o estado de emergência no Paraguai, coisas estranhas também aconteceram no território da Bélgica, saindo da América do Sul e indo em direção à Europa Ocidental. As pessoas daquele país não estão muito acostumadas com grandes tragédias naturais. Geralmente, o país parece estar numa zona segura nesse sentido. Mas, no entanto, neste dia 5 de outubro, um grande tornado invadiu o território daquela nação, assustando a todos que puderam observá-lo. Esse caso aconteceu numa pequena cidade chamada Amberes, e o pior do que a visão assustadora que se seguiu, o tornado também causou estragos impressionantes. Muitas árvores da região foram derrubadas, arrancadas com raiz e tudo, tendo caído em cima de veículos e de casas. Diversas pessoas foram afetadas, mas, felizmente, nenhuma ficou seriamente ferida, correndo risco de morte. A reação dos meteorologistas belgas foi de total espanto, pois não estavam sequer prevendo que algo desse tipo fosse acontecer, ainda mais da maneira repentina como foi registrado naquele lugar. Agora, saindo da Bélgica e indo até o México, vemos a ação da força da natureza de uma forma muito mais cruel e incisiva. Somente alguns dias depois de ter sido atingido pelo furacão Gama, apareceu no radar de perigo do México o enorme furacão Delta, também no mês de outubro. O furacão Delta foi nada menos que a 25ª tempestade tropical do Atlântico neste ano. Para você ter uma ideia, foram registradas tantas tempestades no Oceano Atlântico este ano que os meteorologistas ficaram sem nomes para escolher, optando pelo alfabeto grego para os mais recentes.
O furacão se expandiu e se deu principalmente no Golfo do México, causando uma enorme onda de destruição em Yucatán, no território costeiro mexicano. Além de ter atingido o México, também ameaçou evoluir para os Estados Unidos, acertando a parte sul do país norte-americano. As condições críticas desta tempestade tropical também levaram ao esvaziamento das áreas costeiras de Cuba, entre outras regiões do Caribe. As autoridades pediram que os moradores desses lugares se mudassem por um tempo para que não fossem atingidos pelo violento furacão. Os responsáveis também ordenaram o esvaziamento da zona hoteleira de Cancún e de outras áreas costeiras e abriram o centro de convenções da cidade como forma de abrigar aos necessitados. O próprio governador de Quintana Roo, onde Cancún está localizada, pediu aos residentes próximos que deixassem a região. E tudo ficou ainda mais complicado quando o furacão deixou de ser considerado de categoria 2 e se tornou um desastre de categoria imponente 4, muito mais perigoso e destrutivo. Com esse avanço, os ventos que antes eram de 160 km por hora, agora alcançavam 251 km por hora. O mais estranho de tudo isso é que nunca houveram 2 furacões na parte norte-americana do Golfo do México ao mesmo tempo em toda a história. O evento mais próximo já registrado havia sido em 1933, quando um grande furacão atingiu o sul do Texas, enquanto outro furacão se transformou em tempestade tropical após cruzar a península da Flórida. De fato, 2020 foi o ano mais bizarro pelo qual nossa geração está passando. Retornando mais uma vez para a Europa, também não podemos deixar de citar o que aconteceu na Itália e na França durante outubro de 2020. No sábado, dia 3, inundações na região montanhosa da fronteira entre a França e a Itália deixaram ao menos 2 pessoas mortas e 24 desaparecidas, contando os números de ambos os países. As enchentes foram causadas por uma tempestade que começou durante a noite no sudeste francês e atingiu o norte italiano rapidamente. Nos 2 lados da fronteira, grandes inundações destruíram pontes, bloquearam estradas e deixaram as comunidades inteiras isoladas. Um bombeiro acabou morrendo durante uma operação de resgate na região do Vale de Aosta, na Itália, após ser atingido pela queda de uma árvore. Outro corpo foi encontrado na província Vercelli, perto do local onde um homem havia sido arrastado pela correnteza. Ao menos 16 pessoas foram dadas como desaparecidas na Itália e a maioria estava em carros que trafegavam num túnel da região de Col di Tende, segundo a Defesa Civil. Entre as vítimas fatais estavam 2 alemães que estavam voltando da França com os netos de 6 e 11 anos. Também um pastor foi arrastado pela enchente. A Malásia também enfrenta momentos difíceis. Recentemente, uma enchente afetou algumas ilhas da região, fazendo com que muitos moradores perdessem tudo o que possuíam. Até mesmo andar pelas ruas das cidades era uma tarefa muito complicada devido ao alto nível da água lamacenta. Mas, na verdade, ainda antes, no meio do ano de 2020, várias regiões da Ásia já haviam sido atingidas e cerca de 200 pessoas perderam suas vidas nessa ocasião. Pesquisadores acreditam que todos os eventos que a gente está citando aqui são efeitos do aquecimento global, que é provocado por nós mesmos. Tudo isso tem feito com que o mundo acarrete uma série de desastres naturais temerosos espalhados violentamente por todas as regiões. No mês de setembro, por exemplo, foi o mais quente registrado em todos os tempos. A temperatura ficou cerca de 0,05 graus Celsius acima do mesmo período do ano passado. Por esse motivo, o desequilíbrio ambiental mundial tem sido cada vez mais evidente. O nível de rios, mares e oceanos são uma demonstração disso. Não há mais tempo a perder. Precisamos cuidar do nosso planeta agora. Afinal, com todos esses desastres que você viu, em outubro de 2020, o que podemos esperar para os próximos anos? Talvez isso seja apenas o começo. Por isso, ajude a cuidar do meio ambiente. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Te convido, se inscreve em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente sobre esses eventos aqui abaixo e nos siga também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Até mais!